Boa noite. Você sabia que seriam necessárias 3 décadas para eliminar o analfabetismo em Pernambuco? Quando o assunto é violência, o dado é que mais mulheres morrem por armas brancas dentro de casa do que homens são assassinados por armas de fogo nas ruas. Mas, ao mesmo tempo, o Estado é um dos principais polos de economia criativa, com um cinema de destaque. Vem avançando na geração de energia eólica e aumentou consideravelmente a quantidade de produtos exportados. Assuntos como estes foram reunidos no livro Socioeconomia Pernambucana, Mudanças e Desafios, que acaba de ser lançado. A obra reúne ensaios de 21 especialistas. O objetivo é compreender a trajetória de desenvolvimento percorrida por Pernambuco nos primeiros anos do século XXI, as transformações e os impactos da crise. O Opinião Pernambuco de hoje pretende aprofundar o tema Socioeconomia Pernambucana. Para isso, convidamos Tânia Bacelar de Araújo, economista, doutora em Economia Pública e professora aposentada da UFPE, e Tarcísio Patrício, PhD em Economia e professor da UFPE. O terceiro participante desta conversa seria o doutor em Sociologia e professor da UFPE, Francisco Jatobá. No entanto, por motivo de saúde, ele não pôde estar aqui conosco. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/ntvru. Boa noite, sejam muito bem-vindos à Opinião Pernambuco. Obrigada por terem aceito o nosso convite. E eu quero começar o programa aqui mostrando justamente o livro, né, de que a gente fala no início e que foi organizado justamente por Tânia Bacelar de Araújo e Tarcísio Patrício, que estão aqui conosco. Doutora Tânia, como é que surgiu a ideia desse livro? Como é que vocês reuniram esses especialistas? Como é que vocês selecionaram os temas que julgaram mais importantes? Boa noite, Ana. Boa noite aos ouvintes. Para nós é uma alegria poder estar aqui com vocês para falar dessa iniciativa, né? Que, na verdade, partiu da CEP, que é a Companhia Editora de Pernambuco. Eles têm uma linha de publicação que envolve iniciativas como essa. E a ideia inicial era de fazer um balanço, assim, responder a pergunta de onde estamos vindo na socioeconomia do nosso Estado. E aí o período de referência é o início do século XXI, o que é que aconteceu em Pernambuco no século XXI, tentando identificar quais foram as principais mudanças que aconteceram e, no final, a gente refletir a partir dessa análise feita por vários cortes temáticos. Essa também foi uma escolha importante. Como é que a gente vai olhar para esse período na socioeconomia de Pernambuco? Então, nós escolhemos cortes temáticos e aí nós convidamos especialistas em cada um desses temas e a pergunta para eles eram duas. O que é que aconteceu de relevante, quais foram as mudanças que merecem ser destacadas e, no final, quais são os desafios que estão ficando para o futuro. A iniciativa é conjunta da CEP e da CEPLAN, que é uma empresa de consultoria pernambucana, a qual pertence Tarcísio e eu. Sim. Quero aproveitar, inclusive, para agradecer à CEP, que nos cedeu o exemplar, aqui a assessoria de imprensa, que foi muito legal com a gente. Quando a gente disse que queria fazer um programa sobre o livro, veio, nos cedeu, enfim. Aproveitar aí o ensejo para passar a pergunta agora para o doutor Tarcísio. Boa noite, doutor Tarcísio. Boa noite, tudo bom? Ana Clara. Eu estou aqui com um dado. Vamos começar agora no livro, né? Eu tenho um dado aqui que no início desse ano escolar, segundo o IBGE, 2,8 milhões de brasileiros de 4 a 17 anos, quer dizer, que é uma idade que a gente espera que as pessoas estejam na escola, né? Não estavam fora da escola. E aí, os motivos que são colocados são extrema pobreza, desestruturação familiar e falta de interesse. Dá para medir o quão alarmante é este dado? Veja, infelizmente, o Brasil
se você olhar toda a história do Brasil, e eu estava recentemente conversando com os alunos sobre isso, examinando o período de 30 a 80, o Estado teve um poder muito grande de, em 50 anos, consolidar o Parque Industrial Brasileiro, criar centenas de empresas estatais e gerir a política econômica e produzir. O Estado era gestor da política econômica e produtor de bens e serviços. Teve muito poder. No entanto, nós erramos, tivemos vários erros. E um dos grandes erros do Brasil, e aí você atravessa toda essa história, é a educação. Quer dizer, rigorosamente, o Estado nunca pôs a educação no devido lugar no Brasil. E não se sabe exatamente por que isso, né? Porque essa característica brasileira. E nós estamos começando, veja bem, começamos a ter alguma mudança quantitativa relevante em educação depois que conquistamos a moeda real. Tá certo? Claro, nós tivemos alguns bons momentos de educação, em alguns ministros, pessoas como Gustavo Capanema, Darcy Ribeiro, foram figuras de certo realce em educação no Brasil, mas os indicadores são cruéis. O número é... E aí a gente está falando certo? De 1994, né? Que é quando você teve o Plano Real e em 1995, 96, o Brasil começou com o programa Todos na Escola, para botar exatamente os meninos de até 14 anos na escola, porque havia muita gente fora, tá certo? A meta era zerar isso, e nós não conseguimos zerar ainda, temos um resíduo de pessoas fora da escola. E por quê? Porque a educação vai depender de outras coisas funcionando bem. Então, os fatores que você apontou estão aí. E a questão social, nós vamos chegar a ela daqui a pouco, né, que foi um dos capítulos do livro, é desestruturadora. Então, esse, infelizmente, é uma contingência nacional e nós carregamos o anacronismo de ter essa estatística e ainda ter, a esta altura, em pleno século XXI, ainda ter que estar falando em erradicar o analfabetismo. Então, é uma tragédia. Vamos aproveitar, já que o senhor tocou nesse ponto. É uma tragédia. Virtualmente seriam 3 décadas para conseguir suprir no estado de porque Pernambuco. você pega o estoque, eu não me lembro o número absoluto agora, mas você pega o estoque de analfabetos e verifica em 15 anos qual foi a evolução da redução disso. Se você pegar esse ritmo, as proporções, tanto por cento, era tanto por cento do analfabetismo, caiu para tanto. Dá um terço, uma queda de 1/3, você precisaria de 3 terços, tá certo, para completar. Agora, essa queda de 1/3 para Pernambuco ainda foi pequena em relação ao restante do Brasil, não é isso? Ela acompanha o atraso brasileiro. Eu acho que no Nordeste, quem se destaca mais nessa questão é Alagoas. Pernambuco, eu acho que acompanha um pouco o ritmo nacional, tá certo? O problema é que você pega o estoque de analfabetos, que em princípio é de pessoas mais adultas e idosos, tá certo? É o contingente principal de analfabetos. Você pega esse estoque e vai observando o ritmo de redução. Então, se em 15 anos caiu apenas 7%, tá certo? Você vai precisar de um certo tempo, 1/3, na verdade, você vai precisar de pelo menos 3/3, tá certo, daquilo para você completar o processo, tá certo? Então, ou seja, isso se você não acrescentar. Isso se não tiver mais analfabetos, né? Tá certo? Se você não criar. E aí vem a outra tragédia que está, no caso, só apareceu em Pernambuco, quando você compara Pernambuco com o Nordeste, é que se você pegar de 2001 até 2015, tá certo? Eu tenho aqui 2001 até 2015, você tem aqui Brasil, Nordeste e Pernambuco com as suas taxas de analfabetismo global, né? Sim. Global da taxa do Brasil, região, Nordeste e Pernambuco. Há uma coisa estranha, veja, a comparação que a gente está fazendo é mantido o estoque e mantido o ritmo, você vai precisar de essas décadas ainda para erradicar. Ocorre que nesse período que nós estamos tomando como base, que foi de 2001 a 2015, de 2002 a 2003, preste bem atenção,
você teve 4 momentos, 2002, 2003, 2006, 2007, 2011, 2012 e 2014, 2015. Nesses 3 momentos, a taxa de analfabetismo cresce em vez de cair. E em 2 ocasiões, com 1 ponto percentual. Tá certo? Agora, então, de ainda 2014 tem no meio do para desafio... 2015, a taxa do analfabetismo subiu de 14,8 para 15,4, 0,6 é muito, tá certo? E em 2011 para 2012, veja que coincide com a nossa crise isso, mais recente. Era isso que eu ia... 15,7 para 16,7, 1 ponto percentual, tá certo? Ou seja, a gente está fazendo o contrário. Veja que a hipótese é manter o estoque. Sim, sim. Se está aumentando, é possível que você esteja aumentando na faixa mais jovem. Gente que entra, sai do fundamental, sem conseguir saber ler e escrever. Então, ou seja, está se errando. Sim, na base. Na base. Tá certo? A gente vai falar dessa base também, a gente vai falar das creches, inclusive. Agora, doutora Tânia, no seu capítulo, que é o capítulo que é a essência, o final, né, o fechamento do livro, também fica bem claro em vários momentos, assim como o professor Tarcísio coloca, em relação à economia. Tem um momento que vai de 2004 a 2010, que aí é um momento de ápice. Depois perde um pouquinho de força em 2011, 2014. Aí já chama de período recessivo 2015, 2016, baixo crescimento 2017. E olhando esse histórico aí, desses anos, né, dessa subida e dessa descida também em relação à economia, qual a capacidade real que a gente tem de enfrentar essa crise que está posta, né, que é uma realidade? O que a gente mostra aí é que, de fato, o século XXI tem vários momentos também na economia, né? E 2 momentos se destacam com muita força. Um momento muito positivo, que foi de 2005, 2006, por ali, até a crise recente, e o momento da crise recente que a gente ainda está nela, tá certo? Dentro da crise tem um momento de recessão, porque a economia encolhe, e tem esse período mais recente, 2017, 2018, que ela está crescendo, mas num ritmo muito modesto. Então, no macro período, a gente pode identificar um momento muito favorável e um momento bastante desfavorável no qual a gente ainda se encontra. Mas a gente, na sua percepção, a gente tem condições de enfrentar, sair dessa crise sem tantas feridas? Será que é possível? Quando a gente olha a dinâmica da economia de Pernambuco e a do Brasil, a gente percebe que as duas estão coladas. Pernambuco é uma economia que não chega a representar nem 3% da economia do Brasil. Então, grande parte do motor da economia pernambucana tem a ver com o que se passa no Brasil. Está interligado, então, a crise em Pernambuco e o êxito em Pernambuco dialogaram também com momentos de êxito no Brasil e de crise no Brasil. E aí, olhando para frente, como é que a gente vai sair? Eu diria que depende muito de como o Brasil vai sair. Ou seja, que a nível só do governo do Estado, os agentes econômicos e o governo não têm tanta força para sozinhos puxar a economia do Estado dessa situação difícil que ela está. Nós vamos depender muito do que vai acontecer a nível nacional. E voltando para a educação, aí voltando para o iniciozinho mesmo, das creches, né? A gente tem 2 minutos para essa pergunta. Houve um aumento de 50% a mais de crianças nas creches, mas essas creches são creches privadas. Isso, na maioria, né? Isso, você tem creches públicas. Mas o fato de ter mais creche privada, isso é positivo, negativo? Em princípio, não é positivo nem negativo. Você pode ter problema de gestão nas duas, tá certo? Mas o acesso dessas crianças? O acesso é o lado positivo. Você ampliou o acesso, tá certo? Então, você ampliou a cobertura de crianças. Então, essa consciência no Brasil já existe, certo? A necessidade de fato, você prover o acesso. Mas
Talvez se houvesse mais creches públicas, Sem isso dúvida. não Sem seria dúvida que mais você teria positivo? que ter uma cobertura maior de creches públicas. Ou, depende, é uma questão de acerto entre os dois setores, tá certo? Se você tiver mais creches públicas e não conseguir imprimir uma boa gestão a ela, então esse é que é o problema, tá certo? Você tem problema de gestão no setor público, tem problema de gestão no setor privado. A questão da qualidade que nós vamos enfrentar ainda não é só na área pública, não. A qualidade em geral, quando você pega os indicadores, estamos falhando nos dois sistemas, no público e no privado, ainda, certo? Vamos fazer uma pausa, é rapidinha. Vamos para um curto intervalo, hoje analisando socioeconomia pernambucana. Voltamos já. O Opinião Pernambuco de hoje discute socioeconomia pernambucana. Para participar desta conversa, convidamos Tânia Bacelar de Araújo, economista, doutora em economia pública e professora aposentada da UFPE, e Tarcísio Patrício, PhD em economia e professor da UFPE. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. Doutora Tânia, outro dado interessante é que a senhora coloca que a base agropecuária pernambucana resistiu bem e não conheceu a recessão experimentada pelas atividades industriais e terciárias, né? A base agropecuária conseguiu aí se sair, assim como a agricultura familiar, apesar de anos sucessivos de seca, manteve o mesmo patamar de oferta, né? Como é que isso foi possível? Como é que a gente explica esse dado? Porque isso também aconteceu no Brasil. O Brasil tem uma estrutura agropecuária muito boa, é uma dos principais produtores mundiais de alimentos. Então, essa é uma força do Brasil. E também no nível nacional veio essa crise profunda que a gente está vivendo e a agropecuária brasileira está bombando. Vivemos um momento muito favorável justamente na crise. Isso também aconteceu em Pernambuco. E o que a gente quis demonstrar é que a agricultura brasileira ela se organiza segundo dois padrões. O padrão que a gente chama empresarial, que é o agronegócio, que também existe em Pernambuco e vai muito bem, e a agricultura de base familiar, que ocupa muita gente, que produz os alimentos que nós consumimos no dia a dia. E também nessa, apesar da seca, né, os produtores conseguiram se sair muito bem. Então, esse não é um problema, nem para o Brasil, nem para Pernambuco. Para Pernambuco. Agora, voltando para a educação, doutor Tarcísio, a gente também experimentou uma ampliação no ensino médio, que agora está se investindo muito em tempo integral, e nas escolas que chamam escolas de referência. Há pelo menos 10 anos tem se investido nisso. Isso está ajudando a superar essas deficiências que a gente tem aí na educação? É onde Pernambuco tem se destacado mais. No ensino médio, eu acho que já tem um pouco mais de 10 anos, né, que a gente vem, porque acho que começou antes do governo Eduardo Campos. Eu acho que a gente já começou com escolas de referência e ensino integral, tá certo? Agora, reconheça que ensino integral é uma coisa do Estado de Bem-Estar Social Europeu de muito tempo, que apenas agora que o Brasil, mais decididamente, depois da nossa experiência com Brizola, que foi muito, acho que até desrespeitada, porque Brizola estava coberto de razão quando inventou os tais CIEPs, tá certo? Finalmente houve uma decisão maior, Pernambuco tem certo pioneirismo nisso, e depois, nos governos seguintes, isso foi bastante ampliado, e isso terminou se refletindo no IDEB, tá certo? Do ensino médio. E aí a gente conseguiu... Que é um dado que vai aparecer aqui. Pernambuco se transformou em referência nacional. Vários outros estados vieram conhecer o modelo que Pernambuco construiu e implementou. E aí nós viramos referência e realmente os indicadores melhoraram muito. E tem um indicador que eu valorizo muito, que é a permanência no ensino médio.
Porque um dos indicadores trágicos é que o pessoal entra, mas não fica na escola, porque a escola não atrai. E essas escolas novas de Pernambuco atraem. A grande maioria dos jovens que entram permanecem. Se você então, acho que melhora essa foi a uma conquista qualidade, importante. o aluno permanece mais. Fica na escola, né? A questão E aí a despertar o diferença foi a interesse, né? qualidade. É. E voltando um pouco, falando daquilo que eu iniciei o programa, que eu acho que também é um dado muito interessante, infelizmente negativo, mas muito interessante, que é mais mulheres morrendo dentro de casa com arma branca do que quando se compara a quantidade de homens que se morrem por arma de fogo nas vias públicas, né? Porque a gente sabe também que tem um padrão de ser jovem, negro, nordestino, é um padrão de quem mais morre. Mas aí vem esse dado de que as mulheres também estão morrendo dentro de casa por arma branca. Queria que vocês também comentassem. Esse capítulo foi exatamente Francisco e Rayane que fizeram. E eu acho que ele está muito interessante, né? Porque eles fazem uma avaliação dessa dimensão social com alguns cortes temáticos. Por exemplo, um corte é o corte de gênero. E é por isso que eles conseguem identificar essas diferenças. É que eles não olharam o dado global, eles agregaram o dado por gênero, por idade. Então, quando eles tratam de gênero, aí a situação da mulher aparece muito desfavorável ainda. Faz diferença ser homem, ser mulher, ser branco, ser negro no Estado ainda, não é? Na violência e em vários outros aspectos da vida social. No Estado e no Brasil, né? No Estado e no Brasil. A gente está numa quadra muito ruim aí nisso, né? O maltrato de mulheres recentemente tem aumentado bastante ainda. É uma estatística agora é interessante que esteja aqui, porque aí tá para ser analisado, né? Porque quando a gente para pensar que tem mais mulher morrendo dentro de casa, de relações íntimas, inclusive, é outra coisa, né? Que é com companheiro, que são com familiares, é um dado aí também para ser analisado, né? Mais uma vez, educação. Quando a gente fala do PISA, né? Que traduzindo é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Aí mostra que no PISA, quando a gente vai para o PISA... Os estudantes de 15 anos, quando eles terminam o fundamental. Isso. Mostra que aí nas 3 áreas cobertas, que é ciência, leitura e matemática, também estamos abaixo do nível básico. Aqui nós temos estatísticas que a primeira vez que eu vi, eu fiquei... porque a gente trabalha com isso e mesmo assim a gente se surpreende. Então, foi 2 momentos. Uma entrevista do superintendente do PISA Internacional, na revista Veja, em que ele cita a seguinte estatística, certo? Se você pegar os 10% dos 15 anos, os alunos de 15 anos que foram avaliados pelo PISA, se você pegar os 10% do top, de cima, melhores nossos, certo? O nível de proficiência nessas 3 disciplinas, matemática, ciências e leitura. O nível de proficiência dos nossos 10% melhores é igual ao nível a média de proficiência dos 10% piores da Coreia do Sul. Quando foi agora, eu vi entrevista de uma pessoa do Todos pela Educação, fazendo a comparação com o Vietnã, a mesma relação, Tânia. Os nossos, agora já pegando o último PISA, os nossos 10%, a média, melhores, a média é igual dos 10% inferiores do Vietnã, que é um país que avançou bastante, um país pequeno, mas que avançou bastante em educação. Então, esse é um dado assustador. Você não deve ter visto, mas há um dado aqui de um relatório novo do Banco Mundial, com base em diversos PISA, incluindo esse último, que foi de 2015, que é assustador. Veja o que é que ele diz lá. Se você observar o padrão, o ritmo, novamente o ritmo de aprendizado, tá certo? De melhora de proficiência desses estudantes, você teria o seguinte: mantido esse padrão e comparando o Brasil com os países mais ricos, a gente vai precisar de 75 anos para alcançar em matemática a média de proficiência dos países ricos. E se for leitura, nós precisaremos de, no mínimo, 260 anos. Então, a coisa está no rodapé de um relatório do Banco Mundial publicado em 2018. Então, são estatísticas... novíssimo, né? Claro, 2018. veja, você está pondo um grau de exigência muito alto.
Porque, de fato, a nossa educação chegar do nível dos países ricos, você está botando uma coisa muito extrema. Mas a gente não pode se nivelar por baixo, né? Mas o número é muito alto. É verdade. Tá, é pior do que o do analfabetismo. O que mostra, né? o atraso relativo nosso. Não, mas não é pior, porque o alfabetismo está na base. Sim, veja bem, se você não cuida aqui, se a pessoa... E aí vem outro, a gente cita também aqui. Tem um economista americano, que é o James Hayek, James Heckman, não é Hayek, é outro. Ele foca na questão do aprendizado na infância. Sim, de quando você não alfabetiza no começo, aquela pessoa vai carregar um atraso que vai entrar pelo ensino fundamental e chega, inclusive, ao ensino médio. E preste atenção, existe uma ONG que vem trabalhando há uns 5 anos, chamada Instituto Paulo Montenegro, que criou um índice de analfabetismo funcional e recentemente publicou o seguinte: se você for até a universidade, tá certo? E com o conceito de analfabetismo funcional, se a pessoa não ser capaz de ler um pequeno texto e interpretar ou fazer operações matemáticas básicas, ou seja, o proficiência em português e em matemática, se você não é capaz de fazer aquilo básico, nessas duas coisas, você é considerado analfabeto funcional. Na universidade, nós teríamos perto de 30% dos alunos nessa condição, segundo o Instituto Paulo Montenegro. E nós que damos aula, sabemos da dificuldade do pessoal escrever. É verdade. E fazer e trabalhar com fração, trabalhar com percentagens, e etc. Agora, voltando, que eu estou o tempo todo, né? Fala um pouco de economia, de violência, de volta para a educação, porque a educação é um tema transversal, né? Sem ela, nada vai para frente, enfim. Doutora Tânia, e a senhora fala também que em Pernambuco ocorreu a inovação do processo e não de produto. E cita, abre aspas, padrões de concorrência ainda não moldados por dinâmica inovativa. O que é que está faltando? Está faltando... Se é que dá para responder assim. Está faltando valorizar a dinâmica da inovação nesse sentido que o capítulo analisa, não é? Aliás, eu acho também que esse é um dos ensaios mais interessantes do livro, porque ele trata de algo que é muito importante hoje, aí já faz a articulação com o futuro. Com a Revolução 4.0. Nós temos muita dificuldade porque no mundo os padrões técnicos estão mudando com muita rapidez. E, portanto, a gente está falando de economia nesse capítulo, as nossas empresas ainda precisam investir mais na inovação. Então, esse é um dos desafios que está ficando para os próximos anos. É outro gargalo que a gente tem. E também competitividade, né? Que a senhora também coloca que houve um avanço, mas também, abre aspas, modesto, fecha aspas. Não foi o avanço, porque a desigualdade, e aí entra de novo a educação, parece que a desigualdade ainda é uma barreira para isso, né, doutora Tânia? A desigualdade, ela foi escolhida por a gente como o principal desafio que está ficando do passado. No capítulo 5, a gente trabalha essa ideia, né? Qual é o principal problema que a gente está trazendo do passado? É a desigualdade social, porque ela tem rebatimento em tudo que a gente estudou, a gente vai e volta e bate no problema da desigualdade. E qual é o desafio para frente? O desafio para frente é a inovação. Porque o jeito de ensinar tem que mudar, o jeito de aprender tem que mudar, o jeito de produzir. A inovação pode ajudar na desigualdade? Sim, pode ajudar, claro. Pode ajudar. Na redução da desigualdade, porque para revolucionar o ensino, né? Isso. As novas técnicas que tem, você pode de fato fazer. A universidade nossa está muito longe ainda, quer dizer, a maioria, exceto o centro de informática, mas o ambiente universitário está muito longe ainda de ter uma atmosfera, instrumentos, equipamentos, preparação dos professores para trabalhar com novas tecnologias, inclusive aumentar o grau de interesse dos estudantes. Isso.
Porque não adianta entrar, como vocês falaram. O estudante tem que entrar e tem que querer permanecer no curso. Não ficar saindo da sala para tomar o café, para fazer que atender o celular, essas coisas. Então, você, às vezes, um vai e vem nas salas de aula, porque o pessoal não consegue ficar. Leitura, o pessoal resiste à leitura. Então, eu teria que fazer uma forma de as pessoas se aproximarem mais do livro. E essa tecnologia só ajuda, Tânia. Tem muita gente lendo, tem muito jovem lendo pelo celular. Não é lendo o livro em papel como a gente, não, mas lendo pelo celular. Inclusive, esse livro tem e-book também. Né? Só aproveitando para quem não quiser ler. Exato, tem e-book. Ele também foi lançado no e-book. Está no site lá da CEP, né? Agora, doutor Tarcísio, isso também em relação à universidade, entrando agora. O senhor analisa 5 pontos, mas tem 2 pontos que eu achei que se sobressaem, que é a questão do ensino à distância, que já tem principalmente universidades privadas investindo muito nisso, né? E a interiorização, que eu acho que foi um ganho... Esse é um tema que Tânia gosta muito de destacar. Muito grande. Como é que a gente pode falar de ensino à distância, interiorização, na conquista? Veja, aí? O ensino à distância, em princípio, é uma grande instrumento, né? Uma grande coisa a fazer. O problema está na utilização e no modelo que a gente vai adotar e na regulação. Porque se a coisa entrar, qualquer um faz o que quiser, tá certo? Aí você tem que resguardar a qualidade. Esse é o desafio. Certo? Resguardar a qualidade. Porque o EAD é novo. Então todo mundo vai atrás do EAD. Mas se você espalhar aí um EAD sem qualidade, você não está fazendo muita coisa. Então há um problema de você disciplinar isso e exigir compromisso da escola que está entrando, nova, privada ou pública, de respeitar a qualidade. Porque isso ficou claro para a gente, né? A gente conversou muito isso aí, Tânia. Você teve avanços significativos que a gente aponta em Pernambuco, em particular no ensino médio. O IDEB de Pernambuco bateu com o IDEB de São Paulo, por exemplo, que é um indicador hoje muito respeitado. Mas quando você puxa para a qualidade e faz os testes de qualidade, o Brasil está indo muito lentamente, que é o que ocorre no PISA e mesmo quando você vai acima na escala escolar, tá certo? Então, esse desafio da qualidade continua. Vou ter que fazer mais um intervalo, mas devolvo a palavra para a senhora no próximo bloco. Tá, a gente volta em poucos minutos, hoje discutindo socioeconomia pernambucana. Já será. Estamos de volta com nossa conversa sobre socioeconomia pernambucana, que entra agora no seu 3º e último bloco. Participam Tânia Bacelar de Araújo, economista, doutora em economia pública e professora aposentada da UFPE, e Tarcísio Patrício, PhD em economia e professor da UFPE. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. Vou devolver a palavra para a senhora, que quer falar sobre a questão justamente da interiorização, não é isso? Isso, eu ia fazer um destaque, porque tem um dos ensaios que trabalha o que aconteceu do ponto de vista territorial. E a principal conclusão é que houve uma modesta desconcentração da dinâmica econômica e da questão educacional também, dos investimentos em educação. Então, uma das coisas boas que aconteceu em Pernambuco nesse período é que a estrutura educacional foi mais para o interior. A estrutura, por exemplo, de ensino superior de Pernambuco era toda concentrada no Recife. O cara saía de Petrolina para estudar agronomia na beira da praia. E agora você tem a Univasf lá em Petrolina, você tem várias universidades públicas e privadas que foram para o interior. Então, isso é uma novidade muito importante que aconteceu nesse período. E no ensino médio também. Esse avanço que Pernambuco fez no ensino médio, ele não foi um avanço na capital, na região metropolitana, ele foi um avanço que se adentrou, principalmente nas cidades médias do estado. E aí tem uma juventude do interior que está tendo a oportunidade de ter acesso ao ensino médio de qualidade, que é uma novidade importante que aconteceu no estado. E esse ensaio sobre o
a visão territorial do desenvolvimento, a conclusão principal é essa. Recife ainda continua sendo muito importante, a região metropolitana ainda tem um peso enorme, mas essa mudança para o interior aconteceu. Agora, falando de vagas para a universidade, eu achei interessantíssimo também, porque o senhor coloca que o sistema hoje opera com vagas ociosas, com exceção dos cursos de Direito e Medicina. Exatamente. Esse é outro problema da universidade, que deve estar batendo na qualidade do ensino, inclusive. O mercado de trabalho tem um peso sobre isso, tá certo? Mas a taxa de evasão em cursos superiores é muito alta. O que é um prejuízo, não. Você entra, passa 1 ano, 2 anos, tá certo? E deixa e sai antes do tempo, tá certo? Muda de curso. Então, há um problema, de fato, de como reter o aluno na universidade. Então, quer dizer que tem todas as provas, tem o Enem, tem os vestibulares. É considerável. Mas aí a evasão e depois as vagas ficam lá sobrando. Exceto direito, como você disse, de medicina, certo? Agora, e exportação? Que eu acho que isso é um outro dado muito importante, né? Que a gente citou. Veio a refinaria, depois veio a Fiat exportando. Pernambuco começou a exportar derivados de petróleo, depois veículos, depois expandiram um número aqui também bem interessante em dólares. Saiu de 945 milhões de dólares em 2014 para 1,962 bilhão de dólares, né? As frutas do sertão, em 4º lugar, e o açúcar foi para o 5º lugar. Então, a terra do açúcar, o açúcar lá... Essa é uma grande novidade. Isso é um dado a se comemorar, doutora Tânia? Sem dúvida. Sem dúvida. Das mudanças que nós observamos, essa é uma das mais evidentes. Porque quando a gente pegava a pauta de exportação de Pernambuco, durante séculos, o domínio era do açúcar. E isso foi mudando, mas nesse período recente mudou com muita força. E aí, açúcar hoje é o 5º produto da nossa pauta, veículos é o primeiro por conta da Fiat, não é? Então, essas indústrias novas que Pernambuco trouxe nesse período, elas revolucionaram a pauta de exportação do Estado. Mas então, isso é uma coisa que se consolidou, evidente. A gente pode dizer que isso está consolidado hoje no Estado? Com certeza. Essa é uma das heranças recentes boas que nós vamos levar para o futuro. O futuro, o desafio aí é novos produtos de exportação que dialoguem com a economia do século XXI. Então, porque automóvel é muito bom, rompeu a tradição do açúcar, mas é um produto do século XX, certo? Petróleo é um produto do século XX. Então, esse é um desafio para Pernambuco, é pensar também onde é que ele pode ser bom nos produtos do século XXI e continuar revolucionando a sua pauta de exportação com esses novos produtos. E aí a gente vê justamente que, tirando medicina e direito, os outros cursos têm... Você tem uma taxa de evasão, né? Quer dizer, que são cursos muito tradicionais, na verdade, né? Medicina e direito. Exato. E os outros, está faltando, na sua opinião, doutor Tarcísio, também cursos que vão dialogar aí com esse futuro, com essa revolução 4.0? Faltando a revolução educacional que você tem que fazer na universidade, você tem que mudar esse ensino da universidade. A sala de aula não pode ser mais a sala tradicional. O formato vai ter que mudar. A gente tem que introduzir muito mais as novas tecnologias, tem que motivar mais os alunos. Então, vai ser um trabalho vai ser muito trabalho ainda para fazer essa mudança. Mas aí tem um capítulo interessante que é o ensaio sobre o Porto Digital, sim, né? Sim. Porque esse período que a gente analisou, eu diria que foi o período de consolidação de um polo de tecnologia e de informação e comunicação, onde Pernambuco se destaca. E aí o ensino, a formação de quadros para essa atividade, Pernambuco também avançou bastante. Na universidade, o SIM já foi citado aqui, mas o Porto Digital também tem ramificações na área de ensino, já com um tipo de ensino para uma atividade que é uma atividade do século XXI e com tecnologias educacionais que são do século XXI. Aí, de novo, Pernambuco
tem uma semente ali muito interessante para o século XXI. E a partir do Sinta, né, pessoas que estão ligadas ao Porto Digital, está havendo, eu não saberia dizer agora o nome de uma delas, mas são pelo menos uma meia dúzia de escolas do ensino básico que estão sendo feitas com novas experiências, usando exatamente as novas tecnologias. O Silvio Meira tem envolvimento nesse trabalho. São várias escolas que já existem em Pernambuco. Que são essas escolas de referência, né? Não só escolas, são escolas do ensino médio que você está... Tem a escola privada, Sim. com base em novas tecnologias, que foi lançado agora recentemente. Então, você tem escolas públicas em que pessoas ligadas a essas tecnologias estão levando para a escola pública esses novos métodos, instrumentos de ensino, estão tentando exatamente mudar, a fazer a tal revolução educacional. Então, você deve ter uma meia dúzia de escolas aí com novos instrumentos adaptados a essa nova tecnologia. Então, está se começando um trabalho nessa área. Eu queria só pontuar uma coisa. Você falou em desigualdade e educação. Veja, e a gente veio para a desigualdade. Começou com desigualdade e terminou com desigualdade. Aquele período que eu falei para você, quando o Brasil se tornou industrial, que é mais ou menos de 30 a 80, tirando os dois, 30 e 31, quando a gente teve uma crise forte, o Brasil foi o país que mais cresceu. Tornou-se uma potência industrial rigorosamente. Ocorre que se você pegar o indicador de desigualdade, só fez aumentar durante todos esses 50 anos, continuou aumentando e só veio diminuir, começar a diminuir a desigualdade depois do real. Você imagine, tá certo? Essa questão da desigualdade é arraigada e claro que impacta tudo aquilo, as outras dimensões em que nós tratamos aqui. Que nós tratamos e uma livro, outra tá dimensão que então, o senhor coloca é a quantidade de computadores nas escolas com acesso à internet. Porque, assim, tem computador, mas nem todas as escolas têm acesso à internet. Ainda em Pernambuco. Então, é muito contraditório, né? Porque a gente fala do Porto Digital, mas fala que as escolas ainda não têm acesso à internet, fala das experiências. Falta muito nessa parte ainda. Agora, para a gente não ficar só na coisa assim, eu acho que há um pouco... O livro fala de desafios, foi uma coisa que Tânia puxou muito por isso, desafios, e chega a alguma coisa que parece proposição. Na área educacional, há coisas que aparentemente seriam fáceis de fazer, tá certo? Então, tem uma parte aqui que a gente fala dos desafios e põe assim como princípios. Você garantir capacitação plena e atualização do professorado. Isso é uma coisa. Não é difícil, em princípio, fazer isso. Você eliminar deficiências, veja que coisa mais atrasada, mais básica, deficiências de infraestrutura, de ambiente de ensino, inclusive com insalubridade em algumas coisas, excesso de calor, por exemplo, certo? Você precisaria erradicar o analfabetismo, que é uma coisa básica né? Essa é uma luta garantir antiga, o né? atendimento às crianças de 0 a 5 anos, universalizar o acesso à internet, isso que você está falando, e mudar na gestão escolar, tá certo? O Ceará está fazendo isso. Sobral, por exemplo, está sendo um exemplo disso. Você tem que pegar a gestão escolar, o diretor da escola, ele tem que ser indicado por critérios técnicos. Pernambuco tem uma tradição de indicação em toda essa área por critérios políticos, sempre foi assim. Qualquer que seja o governo, as indicações para diretor de escola, para chefe de coordenador das GERES, etc., é permeado pela coisa política. Tá certo? Então, isso é uma coisa básica. Os países como o nosso, que estão conseguindo fazer alguma mudança significativa, estão se desfazendo disso e introduzindo escolha técnica para a coordenação da escola. Cada vez mais técnica. E onde o diretor se envolve, de fato, com a escola, os resultados são melhores. E trazendo as famílias para lá. Então, ou seja, você tem coisa no plano da gestão que você não precisa nem esperar pela Revolução 4.0 e você já pode começar a fazer algumas mudanças, com coisas aparentemente simples. Falta quebrar a inércia. Agora a gente tem 5 minutos para o final do programa e eu queria tocar num ponto que não está no livro, mas eu acho que tem tudo a ver. A gente acabou de sair de uma eleição para presidente, para governador. E aí, qual a expectativa de vocês com que foi estudado, com que está aqui e com a escolha que veio? Qual agora, vocês, os estudiosos, né, os que estavam debruçados, o que é que vocês estão vendo aí agora para 2019? Desafios, expectativas, enfim.
A ideia do livro passa por isso mesmo, né? A ideia era fazer um balanço de onde a gente está vindo, desse período mais recente, sobretudo nos anos iniciais do século XXI, mas com a ideia de ajudar no debate para a construção do futuro. Então, não é só um livro de história. Sim. Ele é um livro que traz a história, mas quer remeter à construção do futuro. Então, a primeira coisa que a gente espera é que o livro seja lido, analisado e aqueles dados que a gente apresenta, as análises, as conclusões, sejam consideradas no debate que a sociedade de Pernambuco vai fazer nesses próximos anos, não é? E aí, tanto para o governo do Estado como para o governo federal, que são atores importantes, a gente espera que o que está aí seja considerado. Mas a senhora está vendo isso com positividade, com negatividade, ou ainda não dá para... O livro é muito recente, a gente lançou muito recentemente, no meio de um período eleitoral. Eu considero que foi um período eleitoral atípico, porque a gente, infelizmente, não discutiu questões centrais para o futuro do Brasil. Então, acho que o ambiente eleitoral desse ano não permitiu você dar visibilidade debate, né? a um tipo de trabalho como esse. Faltou o essencial. Mas, como foi assim, a gente espera que a contribuição que esse livro traz seja usada nos próximos anos, né? Que políticos, empresários, estudiosos, a população em geral possa entender o que a gente tentou revelar, mostrar, né? Nele. E que sirva para o debate que vai ser feito. Ana, fora do livro, tá certo? Sim. Você fez essa pergunta sobre isso, o que nos aguarda em 2019. Eu li o programa do candidato que ganhou. A parte da educação eu fiquei assustado, porque a proposta é militarizar a educação no ensino fundamental, tá certo? Cantar o hino nacional todo dia, ter ordem militar, disciplina militar e moral e cívica. Então, eu acho que isso aí seria um grande retrocesso pedagógico, tá certo? E eu espero, só que isso não é fácil de mudar, nós vamos ter uma batalha em cima disso e eu acho que a sociedade vai ter que se mexer porque seria atraso. Se você for para essa direção. Tem outras coisas aqui que a gente colocou que tem que ser vista também. A apreensão seria uma palavra correta para descrever mais ou menos o que a gente pode estar sentindo com relação a isso. E vamos ter que trabalhar o debate ser claro, franco, democrático, né? Mas a gente vai precisar examinar isso com muito cuidado. 1 minuto agora para as considerações finais dos dois. Democraticamente, 30 segundos. Será que a gente consegue? Veja, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Nós estamos agora na fase de divulgar o livro, né? A fase de produzir o livro foi muito interessante, mas o desafio agora é divulgar. E participar do programa de vocês é uma oportunidade muito interessante para esse momento que a gente está agradece. Vivendo, né? E como o Tarcísio disse, o Brasil vai ter que sair dessa crise com um novo governante que foi escolhido e que vai trazer polêmicas muito grandes para a gente trabalhar nos próximos anos. Então, esperamos participar desse debate. Eu gostaria de agradecer, sobretudo, o ambiente descontraído, informal. Eu acho que é muito bom a conversa, o debate é sempre uma coisa em que a gente sai aprendendo, né? Sempre. E, portanto, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa conversa. Mais uma vez a gente que agradece. Deputados, governador, leiam o livro. O Opinião de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.